A única coisa que todos têm certeza na vida é que um dia ela chega ao fim. E como podemos lidar com a morte? Por que aparentemente alguns sentem mais do que outros? E é possível se preparar para esse momento derradeiro? Nem sempre é fácil discutir. Eu acho que não é uma situação permanente, digamos assim. Essa pergunta é provocativa. Outra pessoa também está, ou até como nós estamos. Mais uma vez nos encontramos aqui para uma boa conversa. Uma conversa que desperte novos pensamentos, que exercite nossas reflexões, fazendo com que possamos crescer, amadurecer, aprender a partir de outros pensamentos, de novas perspectivas, outras linhas de raciocínio. E assim, de dentro do coração de Maria, que é o nosso lugar de encontro, temos um encontro cada vez mais sincero conosco, com Deus e com os nossos irmãos. E os irmãos convidados dessa noite, quem forma essa bancada virtual? Primeiro vamos chamar aqui ele que na sua vida tem uma missão singular e que literalmente só vai estar concluída quando ele der o seu último suspiro. Bem-vindo, Gil. E quero que demore muito tempo para a gente discernir esse carisma, porque ainda quero respirar bastante. Que bom, Lord, estar aqui mais uma vez nesse lugar de encontro tão gostoso, né? Muito bom, Gil. Obrigado pela participação mais uma vez. A gente também convidou ela, que canta, que prega, que limpa, que cozinha, que intercede, que abraça, que conduz, que fala, que fala, que fala, que fala e que conduz até em velório. Bem-vinda, Fábio. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Eu não sei quando isso que começou a acontecer, mas todo velório que tem, alguém me chama, Fábio, faz uma oração. Muito bom. Admirável, viu? Essa mulher eu admiro porque ela consegue conduzir em velório. O dia que eu chegar lá, eu posso dar meu último suspiro. Bom, também convidamos ele que, para fechar a seleção de hoje, com chave de ouro, ele que administra a comunidade, que já foi inspiração para batizar um mascote da comunidade, é cofundador dessa obra, já entrou para o Guinness como o homem mais convidado para ser padrinho de casamento e de batizado. Bem-vindo, Martins. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e que venham muito mais afiliados ainda. Muito bom, que homem requisitado. Bom, minha gente, o tema é delicado, como a gente sabe, já mandei para vocês qual que seria o tema. A gente vai falar de morte, como lidar com ela. E eu queria começar perguntando para vocês, principalmente para Fábio, para o Martins, que já tiveram essa experiência tão próxima, né? É possível, Martins, começar por você, é possível descrever o sentimento que surge no momento do luto? Ah, com certeza é possível. É uma dor que não dá para você mensurar, né? E um vazio tremendo, com certeza. Acho que esses são as maiores características, né, que a gente acaba tendo como sentimento, como sensação. Para você foi a mesma coisa, Fábio? Esse sentimento é similar ao que o Martins descreveu ou para você é um pouco diferente? Eu acho interessante porque quando eu era nova, eu tinha um medo de morte muito grande, assim. E a sensação que eu tinha quando falava de morte, ou quando a gente ia no velório, ou quando eu rezava nos velórios, né? Era uma sensação muito sombria, sabe? Aquela sensação, igual a gente estava comentando antes de começar, né? A gente vai falar sobre morte, né? E a gente estava rindo, até brincando com as coisas que a gente estava arrumando, mas vinha essa sensação, sabe? Que você não pode nem falar com as pessoas, você não pode sorrir em momento nenhum, sabe? É essa sensação que tinha. E quando aconteceu comigo de verdade, assim, porque eu digo de verdade, porque as outras mortes, elas não eram tão significativas para mim, doeu algumas, né? Mas a morte da minha mãe é uma coisa assim, né? Doeu, como o Martins falou, dói. É uma dor assim, parece que tá te rasgando, mas eu não senti, sabe? Essa sensação
que eu tinha antes, né? Que era uma sensação sombria, né? Aquela coisa assim do cemitério, sabe? Eu não senti isso, eu senti uma paz muito grande, uma paz assim e uma certeza de algo além de mim, sabe? Assim, mas é uma sensação às vezes misturado, sabe? Tudo assim. É uma mistura de saudade, uma mistura daquela surpresa, porque você não imagina, você espera que isso nunca vai acontecer, né? Então é uma mistura de coisas que você vai sentindo. Dá para sentir tudo num dia só, né, Martins? Dá para sentir Exatamente. todas as sensações num dia só. Todas as faltas, mas também todos os preenchimentos possíveis. É uma loucura, assim, a morte. Exatamente. E como conviver com isso, assim? Como seguir com esse vazio? Como continuar, sabe? Enxugar as lágrimas, passar por esse momento de luta e seguir, Fábio? Como dar sequência nisso? Como dar sequência na vida? Como ter a vida após a morte, sabe? De alguém tão próximo como uma mãe. Então, muitas vezes eu me perguntei sobre isso. E eu ficava muito chateada, pensando assim, olhando as outras pessoas, né? Olhando, às vezes, o que acontecia, né? Eu via uma mãe com uma avó e a filhinha, sabe? E eu ficava, nossa, minha mãe não vai ver meus filhos, né? A gente pensa nessas coisas, umas coisas muito bobas, assim, mas a gente pensa nisso. Ah, minha mãe não vai estar aqui para fazer, sei lá, o casamento do meu irmão, as coisas assim, né? Ah, minha mãe não vai estar aqui para fazer o Natal, não sei, coisas muito bobas, assim, coisas importantes, claro, mas você fica pensando em situações, né? E aquilo que me consolava muito, que me consola até hoje, é saber que não acabou. Saber e ter a certeza de que minha mãe tá no céu, sabe? Assim, eu tenho certeza disso, sabe? Porque eu a vida inteira rezei e confiei em Deus, e no momento da morte dela, Deus fez tão presente, tão verdadeiro ali, que não tem como eu falar assim, não existe vida após a morte, sabe? Para mim, o que me consola é isso, saber que existe vida após a morte e que outras pessoas passaram por isso também, e passam, né? E eu tive, às vezes eu fico falando também assim para mim, né? Fábio, você teve a oportunidade de viver, né? Todos esses anos com a sua mãe. Tem gente que nunca viu nem a cara da mãe, né? Não conseguiu saber a afeição. Minha mãe, eu sei como ela ria, né? Eu sei como ela gritava comigo, eu sei como ela, sabe, o jeitinho dela, aquilo tudo tá marcado em mim, sabe? E não vai sair de mim nunca. Né? Agora tem pessoas que não têm isso, que não passaram por isso. E isso, assim, me consola muito, porque é a mesma dor, né? É a mesma sensação. Então, não sou só eu que sofro, né? Não sou só eu que passo por esse momento. São várias pessoas. Eu lembro que eu falava com o Martins e todas as vezes isso me consolava. Às vezes eu não falava nada. Acho que ele nem sabe disso. Mas ele não falava nada e isso me consolava, porque eu falava, o Martins também perdeu a mãe dele. Né? Ele sabe a minha dor, ele conhece a minha dor. Então, essa empatia das outras pessoas, assim, me fazia bem, sabe? Essa sensação de que as outras pessoas também passaram, né? Igual os exemplos que a gente vê aí no mundo, né? Mães que perdem filhos, né? Pais que perdem filhos, nessa pandemia, né? Quantas pessoas perderam, né? Eu vi uma moça esses dias, ela falou: meu irmão perdeu, né? Não, meu irmão não, meu irmão morreu, aí o filho dele morreu e o outro tá entubado. E ficou só a mãe. Aí eu fico pensando, né, no coração dessa mãe, sabe? Então, assim, é Deus mesmo que nessa hora vai e sustenta e dá forças para que a gente possa passar por isso, né? E é isso, assim, os exemplos que eu fui passando e foi me ajudando. Me ajuda até hoje. E para você, Martins, também é essa pegada de se apegar, que a vida não acaba aqui, se apegar numa visão de vida eterna para conseguir continuar? Como que você segue caminhando? Então eu acho assim que depende muito da personalidade de cada um. A forma como você encara o fato, acho que faz toda a diferença para os dias seguintes, entendeu? Se você encara o fato, por mais doloroso que seja, de uma forma um pouco mais, vamos chamar assim, de consciente, você acaba conseguindo lidar um pouco melhor com a situação, porque é difícil. O dia seguinte, né, o pós-sepultamento, é muito complexo, principalmente se você frequenta o ambiente que a outra pessoa estava.
Então é muito complexo, mas é possível. E como a Fábio falou, Deus é o que preenche todo esse vazio, o que ameniza essa dor. E aí é a decisão mesmo de você encarar o fato e falar assim, eu preciso seguir porque eu ainda tenho vida, entendeu? E aí ter essa esperança, é óbvio, de que no futuro também vai acontecer conosco e estaremos juntos, né? Mas é isso aí. Ô, Anderson, eu posso falar uma Ju, coisinha que eu fiz pode, assim, claro. rapidinho? Quando minha mãe morreu, eu lembro que ela sempre queria o melhor para mim, para o meu irmão, né? E ela ficava nos últimas palavras dela, era assim: ah, você tá bem encaminhado, o Henrique também. Ela falava isso, né? E aí, todos os dias, quando eu me sinto fraca, assim, eu lembro dela, e ela era muito forte mesmo. Isso, gente, não tem como se emocionar, né, nessa conversa nossa. Isso me faz, assim, querer ser a melhor pessoa, porque eu consigo honrar a morte dela, a vida dela, sabe, assim, porque ela queria que eu vivesse, ela não queria que eu ficasse triste, magoada. Então, acho que isso é uma das coisas que eu sempre ouço alguém que perdeu falar, sabe? Você viver a melhor forma de honrar e de fazer aquela pessoa, a vida daquela pessoa ter tido valor, sabe? É isso, ainda mais mãe, né? Que criou a gente a vida inteira, assim. Só para complementar, desculpa te interromper também, mas é bem isso que a Fábio falou, porque a gente passa por esse momento, mas a gente tendo esses exemplos, essa postura da pessoa que se foi, você sacode a poeira e você fala assim, não, peraí, eu tenho que agir de outra forma porque tal pessoa agiria de outra forma, entendeu? Então você acaba sacudindo a poeira, encara, se mira naquele exemplo, você fala assim, não, tem que seguir adiante, porque ela era muito forte, ela era, né, e vamos que vamos. Nossa, muito bom. Não tem como não se emocionar mesmo, né? Não tem como não sentir, assim, Sim. que vocês falam. Ju, você acha que é possível se preparar para esse impacto que é a morte, diante de uma situação onde a pessoa está doente, está com uma enfermidade gravíssima que não tem cura prevista pelos médicos, pela medicina, ou uma pessoa que já está com a idade mais avançada? Você acha que é possível se preparar para o choque da morte? Bom, primeiro eu quero dizer assim, né, esse tema, ele é um tema, acho que é muito importante, acho que as pessoas precisam falar um pouco mais sobre morte, né, acho que é um grande tabu hoje, não se fala, as pessoas têm medo, vamos falar isso depois, não toca nesse assunto, senão vai atrair, tem muitas dessas coisas, assim, né, e assim, eu achei Não quero interessante nem porque... falar, né, o pessoal falando, não quero nem pensar nisso. Quero nem pensar, né? E aí a gente vê, né, que nem o Rick e a Fábio falaram, né, de querer honrar, né, eles, os pais, com a vida deles, e aí o exemplo deles vai dando essa força. Eu acho que é tão bom e importante a gente trazer essa perspectiva, essa realidade, esse testemunho deles, porque eu ainda não vivi assim tão diretamente. Eu perdi meus avós, senti, mas não tão diretamente ainda. Mas aí tem duas coisas que para mim é muito importante, né? Primeiro, essa certeza que nós, principalmente como cristãos, mas eu acho que a fé realmente ela vem muito nessa ajuda, né? Acreditar realmente, como a Fábio disse, tem certeza que a minha mãe está no céu, né? A Fábio falava. Eu acho que essa fé fortalecida nisso é muito importante. E o segundo, a experiência que nós temos da Fábio, do Rick, de outros irmãos assim, de dar aquela graça, sempre falo isso, né? Eu olho para eles, eu não sei se eu estou preparado ou não, me preparo, eu vou me preparando, né? Eu sempre penso nisso, nos meus pais principalmente, né? Pela lógica da idade, tudo. Mas eu vejo eles e vejo e sempre penso que é aquela graça que vai na vida, é uma graça que a gente vai construindo pouco a pouco, mas no que eu experimentei com eles, próximo deles, é aquela graça que vem no momento, a graça de Deus que não deixa faltar naquele momento tão forte, né? Tão importante, assim, e tão delicado da vida. E aí, é possível se preparar? Eu acho que é isso, acho que é possível sim, fortalecendo a nossa fé, conversando um pouco mais sobre isso, olhando, né, para a vida e vivendo a vida da melhor forma possível, né, tendo a certeza realmente de que não acaba, não finda aqui, e seguindo firme. Eu trago até como testemunho, já falei algumas outras vezes, né, até mais na comunidade, aqui ainda não,
Mas eu tive uma amiga que viveu muito isso, a Giovana, e ela teve uma doença terminal, um câncer no cérebro, foi bem difícil no começo, principalmente, mas depois, quando ela estava começando a se aproximar do fim mesmo, ela se preparou tão bem, ela estava tão feliz, tão leve, assim, você via no semblante dela. Então, é possível. Fácil, Loro? Não, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é possível, né? Galgando pouco a pouco, dia a dia, acreditando na vida. Acho que é possível, sim. Acho que a gente precisa começar a refletir com tranquilidade, sem peso, sabe? Sem peso, né, que vou morrer amanhã e que do medo. Não, vai aos pouquinhos, entendendo, refletindo. Acho que é possível, sim. Ô, Martins, você Wellington, também acha que é possível? Desculpa, ai, Fábio. desculpa. Tranquilo, Não, pode é que eu falar. falar, o Júnior falando, eu lembrei de uma coisa, que o tabu é tão grande sobre a morte que as pessoas, elas impõem que você também tem que sofrer de um jeito que elas acham que você tem que sofrer, sabe? Porque eu lembro que eu rezei, né, no velório da minha mãe, rezando em todos os velórios, vou rezar no velório da minha mãe, eu ia rezar também, né? E assim, eu via que algumas pessoas da minha família não entendiam às vezes o meu sorriso, sabe? Às vezes o meu jeito, assim. Eu lembro que eu cheguei lá e foi muito difícil, porque atrasou um pouco lá na arrumação da minha mãe lá, e aí chegou lá, não tinha flor no caixão, não tinha nada ainda, aí eu entrei junto com eles e comecei a arrumar o caixão da minha mãe, sabe, assim, arrumei as flores, arrumei tudo ela bonitinha do jeito que ela tinha que ficar, são coisas, assim, que eu queria viver, sabe, e eu via que as pessoas me olhavam, assim, tipo, ela não tá sentindo nada, é a mãe dela, sabe assim? As pessoas, elas impõem que você tem que viver algo, assim, de um jeito que elas acham que tem que viver. E as pessoas, é engraçado, porque eu nunca tive esse exemplo na minha casa. Minha mãe, quando ela chorava por a morte de alguém, eu via que era de um jeito japonês de ser. É igual o Martins falou, depende muito da cultura, né? Tem culturas que eles fazem festas, né? Todos os dias, durante 9 dias. Tem culturas que fazem igual o japonês mesmo, tem os mais assim, levam comida e fica aquela grande comilança. Então, assim, depende muito da forma com que você cresceu ali, né? Daquele jeito. Então, na minha família, eu nunca vi ninguém fazer escândalo, nunca vi ninguém, sabe, assim, na minha família japonesa, assim. Então, às vezes, as pessoas, elas querem que você sofra do jeito que elas querem, entendeu? O tabu é tão grande da morte, né? Não se fala tanto disso que as pessoas, elas ficam assim, sabe? Quando elas se deparam com alguém, que fica em paz. No velório da mãe da Ritinha aí, eu rezei e falei, Ritinha, sua mãe quer que você canta para ela. E aí o Martins, Ritinha, gente, eu chamo o Martins de Ritinha, tá? Por causa da Santa Rita. Ele cantou para a mãe dele, né? Não deixou de fazer essa homenagem. Então, assim, as pessoas podiam olhar e falar, que é isso? Ele tá cantando, né? Então é isso, desculpa. Falo muito. Eu falo. Fala bastante. Mas é Estamos bom, acostumados. E aí, Martins, você acha que é nesse sentido mesmo? É possível se preparar para esse impacto? Eu acho assim, para nossa morte, como o Júnior falou, eu acho que é possível, porque a gente sabe que aquilo vai acontecer, né? Você vai chegando, a idade vai avançando, o que quer que seja, se for uma doença, tudo. Agora, quando é um doente querido, você sabe que vai acontecer. Mas assim, você não quer que aconteça, entendeu? Então, não sei se eu poderia falar que dá para se preparar. Você acaba se conformando com o fato. Mas não que você se preparou para aquilo, porque, como a Fábio falou, no momento que acontece, é um negócio que você desconhece, entendeu? Por mais que você possa falar assim, eu me preparei tudo, mas você não sabe qual é o gatilho que vai disparar naquele momento. Então, por isso que eu falo. Então, assim, depende muito da circunstância. Pessoalmente, eu acho que para nossa é mais fácil do que a dos outros, entendeu? Mas é possível, eu acredito que sim, é possível. Interessante. E do caso de... O que vocês acham, assim, nos casos mais extremos? Conviver, ter um equilíbrio, seguir a vida a partir do momento que você perde um filho, assim. Caso mais extremo de perda. Vocês acham que é possível ter esse equilíbrio? Ju, você acha que
Você já chegou a ver alguma situação assim, se imaginar numa situação, e como seria ter esse equilíbrio para esse caso tão extremo que a gente falou agora, que a gente experienciou? Graças a Deus, até agora foi uma lei natural, né? Que é a gente enterrar os nossos pais, os nossos avós, é um pouco da lei natural, mas e quando essa lei natural se inverte? Tem como ter um equilíbrio depois disso? Vocês acham que é possível? Eu acho assim, eu acho que é possível. Assim, a gente precisa, agora que não passamos por isso ainda, graças a Deus, né, é importante pensar que é possível. É importante pensar, até porque muitas pessoas já mostraram isso, né, já passaram por essas situações. Então, eu acho que é importante, de novo, por isso que é bom conversar sobre esse assunto, é importante ter intimidade com Deus, fortalecer fé, estar próximas de pessoas que vão ser esse apoio. Então, eu acho que é importante pensar que é possível, sim, sabe? É importante você, pouco a pouco, ir formatando essa ideia. Não que você vai se preparar, pensar, hoje tenho que me preparar porque eu vou perder meus filhos. Não é isso. Mas aí pensando que tudo é possível, na graça de Deus que não falta, na possibilidade de seguir, é possível. Agora, eu quero? Não. Já cheguei a refletir algumas vezes, algumas poucas vezes. Assim, dá aquela dorzinha, dá aquele sofrimento, aí balança a cabeça e segue firme, assim. Mas eu imagino que se der uma dor insuportável, é uma realidade totalmente difícil, mas eu gostaria de dizer isso, assim, né? Vamos, enquanto não passamos por isso, vamos pensar que é possível e vamos tratar de viver bem, de aproveitar ao máximo com essas pessoas, de ter essa intimidade com Deus, de novo, de estar próximo de pessoas, porque acho que em momentos como esse, por mais que em alguns momentos eu acredito que a gente quer ficar sozinho, né? Mas é sempre bom ter aquelas pessoas próximas que estão com a gente, então acho que é isso. E aí, Fábio, você acha que todos conseguem viver em equilíbrio passando por uma perda tão radical dessas? Eu acho que a pessoa precisa ter um apoio mesmo, como o Júnior disse, né? É muito difícil passar por algo tão... assim, quando eu ouço as meninas falando do amor de mãe, é engraçado, porque elas tentam, mas não conseguem, né? Porque o amor de mãe, ele é incrível. Eu sei o amor que eu recebi da minha mãe. Então, assim, você só sabe dessa ligação que você tem com a mãe quando você perde, eu acho, sabe? Que eu falo assim, a gente sabe que ela ama muito, mas quando você perde essa ligação, é muito incrível isso, sabe? Assim, você sabe que se rompeu algo muito importante na sua vida. Então, eu acho que entra aquela coisa da nossa comunidade, sabe? Da gente viver com aquele espinho. Eu acho que a pessoa ela vai viver eternamente com aquele espinho, assim, da dor, do sofrimento, eternamente não, né? Porque a gente vai pro céu e eternamente a gente vai ficar junto. Mas a pessoa vai sentir sempre aquela dorzinha, aquela saudade, e se ela tiver a ajuda necessária, e se ela ressignificar a vida daquele ser, sabe, assim, igual, eu lembro que a mãe de Santa Teresinha falava assim para Deus, né, que se fosse para os filhos dela não serem santos, que eles não vivessem, e tanto é que ela perdeu 4 filhos, né, olha a fé dessa mulher, era uma mulher de muita fé, né? Ela tinha muita certeza do céu, então ela preferia que o filho dela não ficasse aqui por exemplo, pecando, sendo uma pessoa ruim, matando, do que ficar aqui vivendo, entendeu? Ela preferia que ele fosse para o céu. Então, assim, ela ressignificava as mortes, sabe? Ela falava, então esse meu filho não era para ser santo, então ele foi para o céu, entendeu? Direto. Então, assim, de alguma forma, como essas mulheres que a gente viu, né? Alguns exemplos, a gente conversou das mulheres que montam ONGs, né, para os filhos, em homenagem aos filhos, né, que fazem coisas em homenagem aos filhos. Então, aquele filho continua vivendo com ela, né, continua dando um propósito para a vida dela, né. Então, acho que isso ajuda muito. Mas, assim, que igual o Júnior falou, vai ser fácil? Não. Precisa de ajuda? Eu acho que precisa, sabe, de um apoio. Assim, não sei, terapeuta, igreja, familiar, não sei, algum jeito a pessoa precisa daquele apoio, principalmente no começo. Porque no começo você meio que parece que tá todo mundo vivendo a sua vida normalmente e você perdeu. Não dá vontade de falar, Ritinha?
eu perdi minha mãe, dá vontade de falar para todo mundo, sabe? Dá vontade de sair falando. Por que você tá vivendo sua vida normalmente? Eu perdi minha mãe, sabe assim? É uma sensação engraçada, dá vontade de que todo mundo sinta aquilo que você está sentindo, sabe? Essa é uma loucura, por isso que eu falo, uma loucura de sentimentos. Acho que o sentimento de revolta, né, deve ser um dos primeiros sentimentos, assim. Imagino perder um filho, assim, esse caso que inverte a ordem natural das coisas, deve ser o sentimento primeiro, assim, por que eu, né? As Deus perguntas. permitiu isso, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Deve ser algo que desequilibra mesmo a vida da pessoa, né? Em diversas áreas. Martim, você acha que... Como que você vê essa situação, assim, esse desequilíbrio que gera esse choque? Complexo de falar sobre esse tema, viu? O A expressou já. Mas assim, eu acho que para nós, cristãos, é diferente de encarar esse fato com relação a outras pessoas, porque a graça de Deus, por mais que exista naquele momento uma situação que que você não gostaria que acontecesse tudo, mas a graça de Deus vem em seu socorro. Eu acho que para as pessoas que não têm muita proximidade com Deus, deve ser muito mais complexo, porque eu conheço algumas histórias de pessoas próximas a mim que já perderam filhos, né? E você percebe, assim, que essas pessoas, elas não são muito próximas de Deus, elas são pessoas tristes, né? São pessoas, assim, cabisbaixas, pessoas desgostosas com o sentido da vida, porque, como a Fábio mesmo falou, não ressignificaram aquele fato. Mas que é possível, porque a gente tem que continuar, entendeu? Não só para esse caso, como para os outros também. É um fato, entendeu? Então, de novo, você tem que saber como você vai lidar com aquele trauma. Você pode tomar a decisão de falar assim, beleza, daqui para frente eu quero que minha vida acabe também e eu vou viver dessa forma. Ou você pode falar, não, beleza, aconteceu isso, mas eu preciso continuar e dar sentido para outras pessoas. Então, é muito relativo. Eu acho que vai muito também da personalidade, da cultura, da forma como que a pessoa encara aquela situação. Mas que é possível, eu acredito que sim, que é possível lidar com essa questão. Eu não sei se a palavra correta seria equilíbrio, porque dizem que o filho é uma parte da gente. Uma vez que você perde uma parte, eu acho que você perde um pouco o equilíbrio, né? Mas eu acho que você supera aquilo, você se conforma, você ressignifica e você adapta aquela situação à realidade que é aquele momento. Eu acho que uma coisa interessante da gente também abordar, assim, a gente vai falando, né, desde o início, da forma com que nós estamos falando, alguém pode ouvir que já viveu isso ou está vivendo, assim, mas não é tão simples assim como eles estão falando. A ideia é um pouco assim, né? A gente aqui poder discutir, poder trazer esse assunto, da importância desse assunto, e respeitando quem não conseguiu viver tão facilmente assim, tão tranquilamente assim, mas que tipo, é possível, né? De novo, né? É possível, respeitando, né? E até é importante esse respeito. Fulano não conseguiu. Tem que conseguir, porque outro conseguiu, como você não vai conseguir? Não, a gente precisa respeitar, e cada um vive de uma forma. Mas o nosso desejo, né, desse programa aqui hoje é isso. Eu entendo que é difícil, mas vamos tentar ressignificar. A gente falou algumas vezes, né? Vamos tentar, né? Não desanimar, não desiste. Eu acho que é legal ter esse olhar também, né? O objetivo é dar luz a isso, né? E tentar despertar novos pensamentos, porque imagino eu que deve ser um sofrimento tamanho, e como a gente sabe, desequilibra mesmo as pessoas, que talvez entre num looping de pensamentos ruins, e acho que essa é a proposta, né? Que a gente pense, desperte para um novo pensamento, um novo ponto de vista, por mais que eu nem concorde, né? Pode ser que a pessoa que esteja passando por um momento desse tão forte ouça alguma das nossas falas e fala, nossa, não sabem nem o que estão falando. Tudo bem, né? Mas tenta pensar um pouco diferente, tenta olhar sobre uma nova ótica. Acho que esse é o ponto. Assim como eu acho que olhar para os casos como a Fábio trouxe, né, dessas associações que são criadas pelo Brasil e pelo mundo afora, de mães que perdem filhos, de pais que perdem filhos, o caso do Ivisota, que criou uma fundação, entrou para a política,
para tentar, como o Martins disse, ressignificar, né, toda essa dor e essa perda e colocar um sentido diferente, né, dar mais sentido, talvez, até para isso que aconteceu, que deve ser indescritível, na verdade, né? Um sentimento, acho que muito próximo do que não conseguimos descrever. Então, eu ia falar justamente isso, porque às vezes a gente falando parece uma forma meio fria, né, de se falar sobre isso, mas não é, é que assim, pela ótica cristã, assim, a gente acredita que, por exemplo, eles vão virar anjos, que anjos assim, né, vão virar intercessores por nós, que existe um céu, que a nossa vida não é aqui, né? A gente está aqui, mas é de passagem, entendeu? Então, assim, pela nossa ótica, pelo nosso ponto de vista também, né? Porque às vezes é por isso que eu falei, as pessoas precisam de ajuda, né? Não acho que alguém consegue lidar com isso sozinho, sabe? Precisa de um apoio, precisa de muitas pessoas ajudando ela para ela conseguir realizar isso daí, né? Com certeza esse homem, esses casos que você falou, então, elas não foram sozinhas, elas se uniram a outras mães, a outros pais, né? Outras pessoas que foram virando um montão de gente e foi conseguindo igual eu. Eu tive essa força de no velório da minha mãe estar lá, cumprimentando as pessoas e fazer uma oração, porque eu tive uma comunidade que foi ao longo do tempo me preparando para esse momento, sabe? A gente acha que não está se preparando, mas as nossas orações, a nossa vida cotidiana com Deus, ela nos prepara para tudo, para tudo. Eu sempre falo isso. Eu acho que o ponto de você acreditar e confiar realmente em Deus é você acreditar que você vai ficar sozinha no mundo e mesmo assim Deus vai estar ali com você. Por exemplo, acontece uma guerra, vai. Sabe, todo mundo morre, você fica sozinho. Se você acredita que ali você vai conseguir ressignificar a sua vida e continuar a humanidade, sabe? Para mim, esse é meu ponto. Então, assim, essa é a minha cabeça, entendeu? Quem ouve, entenda quem é a Fábio, o que ela passa, para poder saber por que eu falo assim, né? Que talvez sim consiga, né? E o Martins e o Júnior, você e tal. Legal, porque acho que ter esses exemplos, né? Tanto os exemplos que estão à nossa volta, né? De pessoas próximas de nós, quanto de grandes exemplos de pessoas que conseguiram de forma admirável passar por perdas assim super radicais, como também estudar, né? Eu acho que é importante você sempre entender melhor. Existem as fases do luto que são defendidas por alguns estudiosos, alguns psicólogos, que é importante também trazer luz a isso, né? E até para a gente conseguir se identificar na fase que a gente está, quando está passando por isso, porque o racional, né, a nossa inteligência, acaba ajudando a gente também a superar. Acho que o sentimento é tão sufocador, imagino eu, que o sentimento seja tão sufocante assim, que é preciso usar da racionalidade, usar da nossa inteligência que é dada por Deus e tentar tirar e se colocar da melhor maneira, né? Você concorda, Ju? Você acha que eu falei uma bobagem imensa? Não, é isso mesmo, né? É importante, eu reforço, né? É importante se respeitar, né? Respeitar a forma como cada um lida com esse momento tão delicado, tão sério que é a morte. E eu costumo dizer muito isso, assim, né? Essa questão das fases do luto, eu costumo, as pessoas que vivem próximas a mim, que passam por isso, eu costumo aconselhar, porque ela é meio que uma linha, né, natural de que as pessoas que passam pelo luto, elas normalmente passam por essas fases, por esses estágios. Isso não quer dizer que todo mundo que estará no luto, que está no luto, eles obrigatoriamente terão que passar por todas essas fases. Isso não quer dizer que eles terão que passar nessa ordem, né, nas fases do primeiro, vou lá e passei por isso, ok, agora eu vou para a próxima. Não é isso, né? Cada um passa de uma forma, cada um fica um pouco mais de tempo em outra, mas ela é importante. Eu vejo que nesse assunto, quando a gente fala de morte, o luto ele é importante. Não dá para fingir que aquilo não aconteceu. O luto ele é importante até para superar, até para conseguir passar por tudo isso. Então, falando rapidamente um pouquinho sobre essas fases aí, a gente vê, normalmente a primeira fase é a fase da negação. É aquele momento, e a gente quando fala dessa questão do luto, importante também dizer que ela não é somente para os entes queridos,
é importante e se usa muito esses estágios para aquelas pessoas que estão em iminência de morte, ou seja, estão meio que se preparando, sabe que é questão de tempo, que já foram meio que desenganadas. Elas também fazem uso, elas passam normalmente por estas fases, elas podem passar por estas fases, e também para aqueles que perderam, né, os seus entes queridos. Então, a primeira fase normalmente é a da negação. Não, eu não aceito, né, não aceita não acredita que aquilo está acontecendo, que não é dessa forma, não é possível. Então, é uma grande negação. Se nega porque, de primeiro momento, e isso pode durar minutos, né, para algumas pessoas pode durar anos, né, então, é algo que precisa se respeitar. E precisa se vencer. Quem passa por essa primeira fase é importante vencer, né? Quem está do lado precisa respeitar, não adianta querer ficar brigando. Então, negação, a primeira fase, normalmente, muitas pessoas passam. Aí depois vem a questão da raiva, né? O Wellington falava um pouco sobre isso, às vezes o sentimento que vem por ter perdido alguém, né? A sensação de raiva, pode surgir ódio, né? Pode surgir medo, pode se sentir raiva de Deus muitas vezes, porque Deus tirou, né? Por que Deus fez isso comigo? Então, é uma fase, é um estágio que às vezes aparece em quem passa pelo luto, e que também não é fácil, assim como a negação não é fácil, a raiva também não é fácil. A gente vê algumas vezes escândalos, né? A Fábio e o Rick trouxeram testemunhos um pouco diferente disso, né? Bem diferente disso. Mas nós vemos algumas vezes velórios que tem aquelas pessoas que fazem escândalos, que gritam, e já é condenado. Não, às vezes é a fase que ela está vivendo, é a raiva, ela não conseguiu ainda. Então também precisa se respeitar, né? Precisa se vencer, sim, é importante, porque aquilo não pode causar os malefícios, se você continua na raiva, isso para qualquer situação, né? Por luto, por outra coisa, a raiva nunca faz bem, mas é preciso se respeitar. Na sequência não, porque nem sempre é uma sequência, como eu disse, né? Mas também tem a fase da negociação, da barganha. É aquelas fases onde a pessoa começa a reverter um pouco aquele quadro do luto, começa a olhar um pouco diferente, começa a pensar em novas possibilidades. Quero trazer até um pouco o exemplo, né, que a gente falou aqui das instituições, né, a instituição do Ives Ota, tem a associação também que eu estava dando uma olhada, a associação Viva Cazuza, que a mãe do Cazuza também trouxe. O que eles muitas vezes começam? E diversas outras associações que surgiram. Então, um pouco dessa barganha, que inicialmente é um pouco por justiça, é um pouco para fazer valer aquele buraco que foi surgindo pela perda de um filho, né? Nos dois casos, eles perderam filhos. Não tem essa questão ali. Mas daqui a pouco começa essa negociação, começa a ver também a importância de ajudar o outro, né? Aqueles outros, por isso que aí vão se aproximando outras pessoas que passaram também e passam pela mesma situação. Então, essa parte da negociação, de fazer momentos de promessas, de pactos, né, de acordos, isso é importante. Esse momento da negociação, ele é muito importante para aquelas pessoas que não lidam tão facilmente assim com esse luto, né? Então, precisa ser bem trabalhado, bem vivido, com bastante calma. Uma outra fase, um outro estágio que tem, e esse é bem delicado, é a fase de depressão. É aqueles que ainda não conseguiram ainda ter um sucesso nessa negociação, nessa barganha, não conseguiram e sofrem muito, estão um pouco na raiva ainda, e isso, se não foi trabalhado, ele realmente pode levar as pessoas a um estágio de depressão. E a gente bem sabe os malefícios de uma pessoa que vive na depressão, né? Então, pode sim se viver isso, pode se viver esse estágio que é muito sensível, é sério, de novo, precisa de atenção, precisa de ajuda, precisa de respeito, ela não precisa de condenação, ela não precisa de julgamento, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser ouvida. Às vezes, a Fábio citou até o exemplo que fez com o Rick, né? Falou, o Rick ouvia, e às vezes é isso, as pessoas precisam de nossos ouvidos, muitas vezes. Não adianta querer falar aquelas frases prontas, aquelas frases bonitas, às vezes funciona, às vezes não. Tem só ouvido. Então, respeitar a depressão, tomar muito cuidado, porque é uma fase muito delicada. Acho que do luto é uma das fases mais delicadas mesmo, que se vive e que precisa dar essa atenção. E por fim, né, uma fase que normalmente chega, a gente vê aí, né, acho que os exemplos, tanto da Fábio como do Rick, a gente vê muito mais próximo dessa quinta fase, quinto estágio, que é a aceitação, né, é um olhar de, poxa, cremos na vida eterna, ela está com Deus, né, é o exemplo deles nas nossas vidas, é aquela aceitação gostosa, não é aquela aceitar por aceitar, se for assim, é quase que não tivesse aceitado, né, mas é a aceitação com paz, com tranquilidade, com saudade,
né? Ah, então esqueceu, nunca mais, não é isso, né? Mas é uma aceitação, como mais ou menos de novo, tanto o Instituto Ives Otto como a Sociedade Viva Cazuza, tanto pelos pais, é uma aceitação que absorveu, que viu um significado, que deu um novo significado a toda aquela situação difícil e aceitou de uma forma construtiva, de uma forma saudável, de uma forma a ajudar outras pessoas. Eu acho que é isso, né? Identificar, o que é legal dessas fases do luto, né? Desses estágios. A pessoa que passa por isso, identificar, né? Que fase você está, né? Que fase aquela pessoa está, e aí ver qual que é a melhor forma de ajudar, né? Numa escuta atenta, não só num abraço, eu estou aqui, né? Ou um profissional, muitas vezes, pode ser que precise de um profissional, ou o respeito deixar um pouco sozinho, porque às vezes ela quer ficar sozinha, ela não quer nada. Então, essas são importantes, elas acontecem, e precisamos compreendê-las e ajudar as pessoas a compreender, porque elas têm a sua importância em cada momento e precisa ser muito respeitada e muito honrada mesmo. E aí, Fábio, você se viu em alguma dessas fases que o Júlio descreveu, no momento que você passou? Eu queria falar que essas fases do luto eu acho legal porque é como se você dá nome para os seus sentimentos, sabe? Até então você às vezes não sabe se está sentindo. Você sabe que você tá ali bravo, tá chateado, tá alguma coisa, né? Mas você não sabe o nome. Quando você dá nome, parece que o cérebro, você começa a trabalhar aquilo, né? Eu tava lendo esses dias que o ser humano precisa dar significado, ele precisa fazer o cérebro entender o que está acontecendo, né? Então, assim, isso faz a gente entender o que está acontecendo. E eu acho que eu passei algumas fases antes da minha mãe morrer, porque assim, minha mãe já estava nos cuidados paliativos, né? Então, ela já estava com cuidados paliativos, para quem não sabe, é só cuidando para a pessoa não sofrer, mas ela sabe que ela vai morrer, né? Certeza. E é engraçado, porque eu acho que essa parte da depressão, acho que eu fiquei um pouco nessa parte, sabe? Antes da minha mãe falecer, porque eu lembro que eu chorava todo dia, assim, e eu só melhorava quando Jesus chegava, que era a Eucaristia, né? Que a mulher dava, e aí eu lembro que eu sentia paz, assim, eu parava de chorar. Mas até então, eu chegava no hospital às 7 horas da manhã, e até Jesus chegar, que eram as 3, 4 horas da tarde, eu estava chorando. Acho que é por isso também, no dia do velório, nem tinha lágrima mais, porque era todo dia chorando. Então, eu acho que a parte mais assim, agora a raiva eu não lembro de ter sentido. Barganha eu fiz com Deus, eu ficava assim, Senhor, só aos 10 anos ela pode fazer tratamento, porque todo mundo faz tratamento de câncer 10 anos. Eu falava 10 anos para Deus, eu lembro certinho, sabe, disso. Eu falava, não, Deus, faz ela ficar só 10 anos, porque aí dá para ela ver meus filhos, dá para ela fazer, tem um monte de coisa, nada a ver. E aí, a aceitação, né? Eu acho que a aceitação foi grande, assim, por conta disso, né? De acreditar no céu. Porque eu lembro que, assim que ela morreu, eu senti, né? Naquela sensação, eu senti assim, nossa, a alma da minha mãe não tá mais aqui. Aí eu já olhei para o céu, comecei a conversar com ela lá no céu, entendeu? Então, foi um lance bem assim, né? Para quem não conhece a Fábia, fala, ela tá viajando, mas é assim que funciona Deus em mim, né? Eu vou sentindo a graça dele assim, e aí eu sentia que ela estava no céu, então aquela certeza, sabe, já me fez aceitar ali naquele momento. Ela não tá mais aqui, Fábio, ela foi pro céu, sabe, assim. Então foi isso, é isso, as fases que eu lembro de ter vivido. Você, Martins, se identificou em alguma fase aí enquanto o Júnior descrevia? Pelo título assim é meio complexo você se identificar, porque raiva não senti, barganha, eu não me recordo, mas devo ter feito, porque você fica remoendo aquela situação por alguns dias, né? Você fica pensando, então devo ter feito, mas não me lembro do fato em si, né? Depressão não tive, a aceitação que eu acho que é mais complexa, porque às vezes a palavra em si parece tipo assim, não dou importância para aquilo, mas não é isso, foi como o Júnior falou, não é que a gente não dá importância, mas de novo, você encara um fato e você decide como você vai lidar com aquela situação, né? Eu acho que esse é o grande segredo da coisa. Então, a primeira fase eu não me recordo qual era o nome. É a Negação. negação.
Negação. Não neguei, mesmo porque, como existia já uma doença pré-existente para ambos, tanto para minha mãe quanto para meu pai, era esperado que uma hora acontecesse, né? É bem diferente de uma doença que vai consumindo a pessoa, mas você sabe que uma hora ou outra acontece, mas eu não passei por esse estágio também, não. Boa. Alguém quer deixar alguma consideração final? Estamos já estourando o nosso tempo aqui. Algum recado final? Alguma coisa que gostaria de ter falado e não consegui? Eu queria falar uma coisinha. Deixa eu falar, Fábio, depois você termina aí, que a Fábio sempre tem algo muito gostoso de ouvir, assim. Eu acho que uma forma também legal de... um exercício, mas que é um pouco engraçado até, né? Eu ouvi isso hoje, providencialmente, eu ouvi de um palestrante isso hoje, fazer um pouco exercício, assim, uma pergunta, né, que eu faço, não vai dar tempo da gente responder, mas reflita, vocês respondem, quem está ouvindo a gente, né? O que você gostaria de ouvir das pessoas que estão ali ao redor do seu caixão? Né? Fala um pouco de legado, um pouco da sua vida, né? E o palestrante foi muito engraçado, né? Porque ele falou que estava lá dando a palestra, não lembro qual era o tema assim, e aí falando, é um palestrante renomado e tal, e aí ele abriu para perguntas, e aí uma pessoa foi e falou, e fez essa pergunta para ele, né? O que você gostaria de ouvir na beira do caixão das pessoas que estão próximas a você? Aí eu fiquei pensando, poxa, ele é um filósofo, ele é um palestrante top, ele deve ter rasgado ela, assim, né? Assim, eu gostaria de ouvir assim, eu acho que ele tá se mexendo, eu acho que ele tá respirando, né? Então, meio que o desejo de continuar vivo, né? Essa esperança, esse olhar diferente, né? Então, só para brincar um pouco, elucidar, de olhar de diversas formas, né? Mas assim, sempre acreditar, né? Eu acho que a fé é muito fortalecida. Eu diria isso para finalizar a minha participação, assim, né? Fortaleça a sua fé, né? Se apegue a pessoas boas próximas a você, né? Que isso serve para o luto, serve para qualquer outra perda, para qualquer outra situação. Eu acho que fé, pessoas muito próximas, muito amadas, viver a vida com muita força, com muita alegria, né? Encontrar o sentido da sua vida, dar novos significados. Falamos muito, eu gosto muito da palavra ressignificação, a gente falou bastante aqui, né? Dar novos significados às situações. Eu acho que é isso, eu acho que esses pontos são importantes. Eu queria falar que, assim, minha mãe, ela contava a mesma história todos os dias, de todas as coisas que ela tinha na cabeça. Por exemplo, ela tinha uma história de um menino lá que acho que ele matou o pai e a mãe, ela falava todo dia desse menino. Então, assim, algumas coisas ficavam na cabeça dela e ela contava pra gente como se a gente não tivesse ouvido. E assim, às vezes isso eu falava, meu Deus, ela tá contando de novo. Às vezes eu interrompia ela e falava, mãe, você já me falou isso. E aí, depois, assim, quando a gente descobre uma doença dessa, a gente fica admirando só, sabe? A gente olha para a pessoa e admira ali aquelas palavras repetidas que você quer ouvir para sempre, sabe? Então, eu queria falar para as pessoas, né, que estiverem assistindo essa live, né, que a gente fez, não espere uma doença vir para você reparar em quem está do seu lado, para olhar para essa pessoa e ouvir 500, 600, 800 vezes a mesma coisa, sabe, assim, para viver junto com ela, sabe? Esse eu acho que é o legado que minha mãe deixou, assim, para mim, né, eu quero viver cada instante, a cada momento que eu respiro, sabe, eu quero viver ali com as pessoas que eu amo, e quando eu estiver com elas, que eu esteja mesmo, sabe, de coração, vivendo aquele momento, né, porque a gente hoje com as redes sociais, com a vida corrida e com tudo mais que a gente tem na vida, a gente às vezes esquece de olhar quem está contando a história, e é isso. Boa. Muito bem. Martins? Não, eu acho que o que eu poderia falar, às vezes, de novo, voltando ao que nós conversamos um pouco antes, os nossos pensamentos, a forma de a gente ter lidado com essas situações, é Deus, entendeu? Estar próximo de Deus é o segredo de tudo. Para toda e qualquer coisa, inclusive a morte. Acho que esse é o grande segredo, entendeu? Estando próximo de Deus, qualquer situação que acontecer, Ele vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento, vai nos dar força, o que for necessário
para seguir, para avançar, entendeu? Acho que é isso. Muito bom, minha gente. E esse é o nosso propósito, né? Que você aproveite sua vida da melhor forma possível, sempre se encontrando cada vez mais com Deus, através desse lugar, através de qualquer outro lugar que você se aproxime de Deus, que você se conheça mais, que você pense mais. Te ajudou a pensar? Você pensa diferente da gente? Deixa seu comentário, gostou do papo? Quer aprofundar? Fala pra gente, deixa o comentário. Manda esse conteúdo se você gostou para alguém, para quem você acha que precisa. E acompanhe a gente sempre, dê sugestões de temas novos. E a gente vai sempre tentando fazer uma conversa boa, uma conversa bacana, um lugar de encontro saudável, bacana, diferente a cada dia, mas sempre pensando em amadurecer, crescer e, como a Fabiana disse, viver muito bem a vida, né? Então, meus amados, meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado mais uma vez, Ju. Obrigado, Fábio Martins, pela estreia aí no nosso programa. E espero contar sempre com vocês. Obrigado a você pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, gente. Deus abençoe. Até mais. Tchau. Tchau.